Olá, eu sou a professora Daniele e na nossa aula nós vamos conversar a respeito da concordância verbal. Então, vamos observar as regras para que você aplique de forma correta. Então, o objetivo da nossa aula é compreender as regras de concordância verbal a fim de aplicá-las corretamente. Então, primeiramente, o conceito do que é concordância. Concordância é a correspondência de flexão entre dois termos, podendo ser verbal ou nominal. Então, nessa aula, nós vamos tratar da concordância verbal e na outra, da concordância nominal. Então, como você pode verificar, a concordância verbal, então aqui, como o próprio nome diz, ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. Então, por isso que nós vamos abordar os tipos de sujeito e algumas observações a respeito de algumas palavras em especial. Bom, quando o sujeito é simples, o sujeito sendo simples, com ele concordará o verbo em número e pessoa. Por exemplo, a orquestra, então eu tenho na terceira pessoa do plural, então a orquestra tocou uma valsa longa e não a orquestra tocaram. Por quê? Porque eu não tenho as orquestras. Aqui, os pares que rodeavam a nós dançavam bem. Aqui eu tenho os pares, terceira pessoa do plural, rodeavam, terceira pessoa do plural. Só para você observar, se nós colocássemos aqui na terceira do plural, então eu teria as orquestras. Então, as orquestras tocaram. Como você pode verificar ali, nós temos a pessoa do singular. E aqui, se eu fosse modificar, então, o par que rodeava a nós. Então, sendo aqui o sujeito simples, nós vamos observar como ele está colocado. Se é no singular ou no plural, então o verbo vai acompanhar. Bom, alguns casos particulares no que se referem ao sujeito. Então, o primeiro deles, quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva. Então, o que é isso? Uma expressão que indica parte de alguma coisa. Quando for dessa maneira, nós vamos optar entre o singular ou o plural. Quais expressões podem aparecer? Parte de, uma porção de, o grosso de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de. Então, sempre que for parte, você pode optar entre colocar no singular ou no plural. Então, alguns exemplos. A maioria, então eu tenho a expressão aqui partitiva, dos jornalistas. Então, eu posso escrever, a maioria dos jornalistas aprovou, então aí eu concordo com a maioria, ou jornalistas aprovaram a ideia. Então, aqui é facultativo. A mesma coisa com o de baixo. Metade dos, então é parte. Metade dos candidatos não apresentou. Então, aqui concordando com metade, ou apresentaram concordando com candidatos. Depois, quando o sujeito é formado por expressão que indica quantidade aproximada. Se for a quantidade aproximada, não é expressão partitiva. Sempre vai concordar com o substantivo. Então, eu tenho que observar a palavra que vem na frente. Então, cerca de, mais de, menos de, perto de. Então, vamos observar aqui o exemplo. Cerca de 1000 pessoas. Então, aqui eu tenho a quantidade aproximada, cerca de, e eu tenho pessoas. É o substantivo, está no plural. Então, o verbo estará no plural também. A mesma coisa com o exemplo de baixo. Perto de 500 alunos. Então, eu tenho a expressão aproximada. Perto de alunos. Está no substantivo aqui no plural. Então, o verbo também é no plural. Mais de um atleta estabeleceu novo recorde nas últimas Olimpíadas. Então, mais de um atleta, substantivo no singular, estabeleceu no singular também. Bom, a terceira.
Quando se trata de nomes que só existem no plural, então isso é muito importante, nomes próprios, a concordância deve ser feita levando-se em conta a ausência ou presença do artigo. Sem artigo, o verbo deve ficar no singular. Quando o artigo está no plural, o verbo vai acompanhar. Por exemplo, os Estados Unidos. Então, como eu tenho os, eu tenho possuem. Aqui, Alagoas impressiona pela beleza das praias. Então, não tem nenhum artigo antes. Então, Alagoas impressiona, singular. Por quê? Porque eu não tenho o artigo colocado aqui no plural. As Minas Gerais são inesquecíveis. Tem o artigo no plural, verbo no plural. Minas Gerais produz queijo e poesia de primeira. Não tem o artigo, verbo no singular. Então, se tiver o artigo denominando, o verbo vai acompanhar. Caso contrário, não. Número 4. Quando o sujeito é um pronome interrogativo ou indefinido plural. Então, por exemplo, quais, quantos, alguns, poucos, muitos, quaisquer, vários, seguido por de nós ou de vós. O verbo pode concordar com o primeiro pronome, na terceira pessoa do plural, ou com o pronome pessoal. Então, aqui, quais de nós somos ou são capazes? Então, aqui, quais, como eu tenho o de nós, então são, posso utilizar aqui, ou o somos. Alguns de vós, então aqui, alguns de vós sabiam ou sabíeis do caso. Vários de nós, então aqui a mesma coisa, propuseram ou propusemos sugestões. Por quê? Porque eu posso concordar com aqueles que são os vários, que são os alguns, ou conosco, que aparece aqui pela palavra nós. Então, por isso que a conjugação do verbo pode aparecer dessa forma na concordância. Número 5. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem seguida de substantivo, o verbo sempre vai concordar com o substantivo. Então, por exemplo, 25% do orçamento do país, eu não vou colocar 25% devem para concordar com os 25%, e sim com o orçamento, que é o substantivo. Então, o orçamento deve destinar-se. É só eu tirar ali a porcentagem. Então, se eu falasse assim, o orçamento do país deve destinar-se. A mesma coisa na de baixo. 85% dos entrevistados não aprovam a administração do prefeito. Então, vamos tirar ali os 85%. Os entrevistados, então aqui que é o substantivo, não aprovam. Então, sempre vai concordar com o substantivo e não com a porcentagem. 1% do eleitorado aceita a mudança. Então, aqui, o eleitorado, que é o substantivo, aceita a mudança. Então, no singular. 1% dos alunos faltaram à prova. Aqui, os alunos faltaram à prova. Então, perceba que é o mesmo 1%, mas o substantivo é diferente. Então, aqui está no singular, aqui está no plural. Então, os alunos faltaram à prova. Número 6. Quando o sujeito é o pronome relativo que, a concordância em número e pessoa é feita com o antecedente do pronome. Por exemplo, fui eu que paguei a conta. Então, se fui eu paguei a conta. Fomos nós? Então, nós pintamos o muro. És tu que me fazes ver o sentido da vida. Tu fazes e tu fazes ver. Ainda existem mulheres que ficam vermelhas na presença de um homem. Mulheres, perceba aqui o que? Mulheres ficam. Então, sempre vai concordar o verbo com o substantivo. Número 7. Com a expressão um dos que, o verbo deve assumir a forma plural. Então, nós temos aqui, Ademir da Guia foi um dos jogadores que mais encantaram. Por quê? Porque ele foi um.
Os demais encantaram, mas ele foi um daqueles que poderiam ter encantado. Então, os demais não encantaram. Ele foi um dentre os demais. A mesma coisa aqui com o de baixo. Se você é um dos que admiram, então aqui, o escritor certamente lerá seu novo romance. Então, prestar atenção aqui para a expressão um dos que. Número 8. Quando sujeito ao pronome relativo quem, pode-se utilizar o verbo na terceira pessoa do singular ou em concordância com o antecedente do pronome. Depois, mais adiante, nós vamos colocar um exemplo que também tem relação com esse. Então, para o pronome quem, nós vamos observar a relação dele com os dois. Então, aqui, fui eu quem pagou a conta ou fui eu quem paguei a conta. Só para o pronome quem, não para o que, como nós vimos anteriormente. Então, eu posso falar quem pagou, ou no caso que fui eu paguei. Fomos nós quem pintou o muro. Então, alguém pintou ou nós pintamos, com a palavra quem. Número 9. Quando sujeito a um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, ele vai concordar de acordo com o pronome que apareceu. Vossa Excelência é diabético? Então, singular, plural na de baixo. Vossas Excelências vão renunciar. Então, o pronome de tratamento sempre vai concordar com a forma que apareceu em relação ao verbo. Então, singular ou plural na observação dos dois. Número 10. A concordância dos verbos bater, dar e soar se dá de acordo com o numeral. Então, aqui, deu 1 hora no relógio da sala. Então, como eu tenho aqui o verbo uma, então eu não posso colocar deram 1 hora. Deram 5 horas, aqui sim. Então, eu tenho um numeral que indica a quantidade, plural, o verbo concorda também. Número 11. Verbos impessoais. Por não se referirem a nenhum sujeito, são usados sempre na terceira pessoa do singular. Então, são verbos impessoais aqui. O haver, no sentido de existir. O fazer, quando indica tempo. E aqueles que indicam fenômenos da natureza. Então, vamos ver aqui os exemplos. Havia muitas garotas na festa. Então, voltando aqui, existir. Então, existiam muitas garotas na festa. Aqui está no sentido de existir. Embora o existisse estivesse no plural, o havia vai ser no plural. O faz, no caso de tempo, a mesma coisa, sempre no singular. Então, faz 2 meses que não vejo meu pai. Então, faz 2 meses, faz 2 semanas, faz 2 anos, sempre faz, porque é o tempo que faz e não aqueles dias colocados. E aqui, fenômeno da natureza, chovia ontem à tarde. Então, como são verbos impessoais, não tem o sujeito, por isso que nós temos aqui a forma sempre no singular. Agora, essas são as formas para o sujeito simples e os casos particulares. Quando o sujeito for composto, então nós vamos observar a posição dele. Quando o sujeito é composto e anteposto ao verbo, ou seja, quando ele vem antes do verbo, a concordância se faz no plural. Então, aqui, pai e filho conversavam longamente. Então, eu tenho o sujeito antes do verbo. Eu não posso falar pai e filho conversava. Por quê? Porque eles conversavam. Agora, se eu colocar aqui, pais e filhos devem conversar. Então, aqui, perceba que eu tenho o verbo auxiliar para o outro verbo. Então, ele vem no plural. Tá? Então, aqui o conversar está no singular, porque o verbo auxiliar veio no plural. Então, sempre que o sujeito aparecer primeiro, o verbo na frente vai estar no plural. Nos sujeitos compostos formados por pessoas gramaticais diferentes, a concordância ocorre da seguinte maneira. A primeira pessoa do plural prevalece sobre a segunda pessoa, que por sua vez prevalece sobre a terceira. Então, vamos ver como que isso funciona. Se eu tivesse assim... Teus irmãos, tu e eu tomaremos a decisão. Então, que pessoa que forma todas essas que foram mencionadas? Então, nós. Então, tu e eu, aqui como eu tenho no último, então, nós tomaremos a decisão.
Aqui no segundo caso, tu e teus irmãos tomareis a decisão. Então, o nós não está incluído aqui. Então, vós, que são esses dois que formam aqui, tomareis a decisão. Pais e filhos precisam respeitar-se. Quem são os pais e filhos? São eles. Então, eles precisam respeitar-se. Então, aqui, você pode ir substituindo a palavra, o pronome que poderia estar, para que você verifique o sentido correto do verbo. No caso do sujeito composto posposto, que é aquele que vem depois, então diferente desse que nós mencionamos, e quando passa a existir uma nova possibilidade de concordância. Em vez de concordar no plural com a totalidade do sujeito, o verbo pode estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais próximo. E isso só quando o sujeito vier depois do verbo. Caso contrário, continua prevalecendo a regra que nós abordamos. Depois, quando ocorre ideia de reciprocidade, então quando um faz e tem um pronome geralmente que indica a recepção da mesma forma. No entanto, a concordância é feita obrigatoriamente no plural. Então aqui, abraçaram-se vencedor e vencido. Ofenderam-se o jogador e o árbitro. Então nós temos ali a ideia de troca desses sentimentos ou atitudes. Aqui também um exemplo para que você verifique no caso do sujeito posposto que nós falamos. Então, aqui, faltaram coragem e competência. Então, esse é o sujeito, que é a possibilidade que nós mencionamos. Esse é o sujeito. O verbo veio antes. Então, eu posso optar entre colocá-lo no plural ou no singular. Então, aqui eu tenho o sujeito. Coragem é no singular, eu posso colocá-lo aqui no singular também, só quando estiver invertido. Caso o sujeito esteja primeiro, nós seguimos as regras de concordância que nós já abordamos. Vamos verificar, então, por meio dos exercícios, de que forma esse conteúdo pode ser cobrado para que você compreenda melhor. Então, vamos lá para o número 1. O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural. Então, aqui, quando eu posso modificá-lo para o plural. Sem prejuízo da correção. Então, que não modifique nada. E sem que nenhuma outra modificação seja feita no segmento, encontra-se sublinhado em letra A. É claro que isso depende de termos atingido. Letra B. Cada um de nós parece ter uma velocidade ideal. Letra C. A serenidade corresponde a um estado de espírito no qual, e ali nós teríamos uma continuação. Letra D. O termo serenidade costuma estar associado a mais de um significado. Letra E. A maior parte das pessoas sente-se mal quando... Então, como você pode observar aqui, aquela alternativa que nós podemos assinalar de forma que eu coloque no plural e que não modifique o sentido é a alternativa da letra E. Por quê? Porque aqui na letra E eu tenho a maior parte das. Então, eu tenho a questão da partitiva. Então, quando eu tenho essa questão, eu posso colocá-lo ou no singular ou no plural. Então, por isso que não sofreria nenhuma modificação. No caso das outras palavras, sim. Algumas delas até não aceitam a forma plural. Vamos lá para o número 2. As normas de concordância verbal acham-se plenamente observadas na frase. Letra A. Devem-se ressaltar, como efeito colateral dos bombardeios, os terrores a que foi submetida a população civil durante a Segunda Guerra Mundial. Letra B. Espantam-nos a todos, até hoje, que famílias americanas, com suas cestas de piquenique, deram-se ao luxo de assistir à primeira batalha da Guerra Civil. Letra C. A importância simbólica dos bombardeios que os alemães promoveram contra os ingleses excediam quaisquer vantagens do ponto de vista estratégico. Letra D. É a falta de discriminação dos alvos dos bombardeios que acabam por tornar especialmente monstruosas as operações bélicas em curso no nosso tempo. Letra E.
Consideram-se como responsável pela multiplicação de vítimas civis das guerras modernas a associação criminosa de duas técnicas mortais. Então, como você pode observar aqui no que nós colocamos, a alternativa correta é a letra A, onde nós temos devem se ressaltar. Por quê? Aqui nós não temos a questão da impessoalidade, porque nós temos aqui, ó, o que deve ser ressaltado? Os terrores a que foi submetida. Então, os terrores está no plural. Então, devem-se, nós temos aqui no plural também. Vamos observar o erro das demais. Lá na letra B, espantam-nos a todos. Aqui sim, nós temos a questão da impessoalidade. Até hoje, que famílias americanas, com suas cestas de piquenique, deram-se ao luxo. Aqui está certo, porque nós temos o caso aqui na palavra famílias. Letra C, a importância simbólica, o que promoveu contra os ingleses? A importância simbólica. Então, aqui está no plural, está errado. Deveria estar no singular. Na letra D, é a falta de discriminação. Então, o que acaba por tornar especialmente monstruosa? A falta de discriminação. Então, a falta de discriminação acaba por tornar monstruosas. Letra E, consideram-se, aqui, verbo impessoal. Então, considera-se como responsável, aqui, sempre no singular para a impessoalidade. Então, como você pode verificar, letra A é a alternativa correta. Essas são, então, as nossas referências de hoje. Eu espero que você tenha compreendido os usos e as regras da concordância verbal. Um bom estudo e até a próxima!